Bem-vindos! Meu nome é Professor Simval. Esse é o curso de inglês Aprenda Inglês Explicando, Book 1, Chapter Number 3. Inglês também tem lógica. O ponto que a gente vai falar hoje é muito simples. Muitas pessoas chegam e me dizem que o inglês às vezes não tem lógica. E se tem uma acusação que o inglês não merece é essa, que o inglês não tem lógica. O inglês tem e tem muita lógica, que é o que nós vamos estar falando hoje. Então, para começar, a aula de hoje vai ser baseada em cima de dois sufixos. E o que são sufixos, se você vai lembrar da aula passada, são as terminações de certas palavras que elas se repetem várias vezes. Hoje, o sufixo que nós vamos falar em inglês é o sufixo er, ou seja, final da palavra, o radical da palavra, mais er, e o radical dessa palavra mais ing, e depois uma outra palavra. Então, essa construção, são duas construções. Sufixo er, sufixo in, mais palavra. Vamos então? Vamos começar com o sufixo er, ok? Então, o que acontece, tá? Com palavras, nem sempre, mas com muitos verbos, ou seja, com muitas ações que se adiciona o sufixo er a ele, tá? Tu transforma aquele verbo em uma pessoa ou coisa que faz tal ação. Um exemplo mais simples de todos que eu tenho para lhe dar. O verbo teach. Teach, que é o verbo ensinar. Ensinar. Se eu acrescentar a palavra teach er, vira aquela pessoa que faz o ato de ensinar. O teacher, ou seja, o ensinador, ou seja, professor. Outro exemplo seria o verbo drive. O verbo drive é o verbo dirigir. Então, se acrescentarmos o ER, já tem um E, então economiza, fica driver, né? Se é o verbo dirigir, então o dirigidor ou motorista. Motorista, né? A pessoa que faz tal ato. Design, desenhar. Designer, o desenhador, o designer, né? A gente nem tem uma palavra para isso em português. Quem pinta é o paint, pintar. Painter, pintor, aquela pessoa que pinta. Run, correr. Runner, aí duplicou o N, a razão em outro momento a gente vai falar sobre ela, mas tudo bem, por enquanto. Runner, corredor, a pessoa que corre, não corredor de uma casa, né? A pessoa que corre. Write, escrever, já tem um E, e vamos economizar. Writer, escritor. Read, ler. Reader, leitor. Também podemos utilizar isso em objetos, como a palavra open, a ação open, que é abrir. Opener, abridor. Então, can opener, abridor de latas. Bottle opener, abridor de garrafas. Draw é o verbo desenhar, mas também é o verbo puxar. Uma das maneiras de dizer puxar. Então, drawer seria a gaveta. E tu diz, mas agora deu errado. Não, na verdade não. Porque a gaveta tu puxa, seria puxador. Kill, o verbo matar.
killer, matador. Ok? Daí, se nós reunimos essas duas aulas, a aula passada, a aula 2, né, que diz que 1 mais 1 igual a 2, técnica Lego, né, em que juntamos as coisas, e colocar pain, pain que é dor, e killer, painkiller, literalmente um matador de dor, painkiller, o matador de dor, nós temos a palavra em inglês para dizer analgésico. Podemos dar sequência com o verbo begin, begin, começar, iniciar. Beginner, o começador, iniciador, ou seja, a pessoa iniciante, né? Que nem todos nós agora somos beginners no inglês. E daí também palavras mais comuns, como o verbo play, o verbo jogar, brincar, tocar, e até, né, uma outra nota, o verbo atuar também. O verbo play fica player, o jogador. Podemos colocar aqui o esporte, soccer player, jogador de futebol. Podemos acrescentar pro soccer player, jogador de futebol profissional, professional. Ok? Então, pro para professional. Ainda nessa sequência, nós podemos usar a palavra, o verbo help, ajudar, help. Então teremos o helper, 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 ok? O ajudante, o ajudante. Speak, speaker, palestrante, porque é só ele que fala, no caso, palestrante, ou aquelas caixinhas de som do carro, são os speakers, os faladores. Use, o verbo usar, daí nós teremos user, o usuário. Então, novamente, uma das aplicações, esse year, na verdade, tem outras aplicações. Como é que eu vou saber qual usar então, professor? Pelo contexto, né? Pelo contexto, pela colocação dentro da frase. Uma das aplicações desse sufixo, dessa terminação é transformar o verbo, a ação, em aquela pessoa ou aquela coisa que desenvolve essa ação. Muito bem, muito bem. Isso já claro para todos. Nós partimos para a segunda parte, que era a seguinte: aquelas palavras que terminam em ing, ing, e depois seguidas de uma outra palavra, né? Geralmente, o que acontece? O ing também ele vai ter várias outras aplicações. Uma aplicação bem comum que nós vamos ter é que essa ação vai ser uma característica daquela coisa que vem depois. Como assim? Então, característica. Até se quiserem colocar adjetivo, está tudo bem. Da coisa que vem depois. Vamos lá, vamos dar um exemplo. Nós temos o verbo work, correto? Work é trabalhar ou funcionar, ok? Trabalhar ou funcionar. Se eu acrescentar o sufixo, a terminação ing, e ainda por cima tiver um substantivo, alguma coisa após, por exemplo, como class, working class, seria a classe que trabalha, ou seja, a classe operária. Se lembram do verbo run? O verbo run é correr, certo? Se colocarmos running, esse ing é o verbo, então correr com ing e acrescentar um objeto, uma coisa, como sapatos,
running shoes, nós vamos ter sapatos de corrida. Daí a gente tem que parar e pensar um pouco. Ninguém corre de sapato. A não ser que esteja atrasado para pegar um ônibus, alguma coisa assim. Ou fugindo de um maníaco. Mas, de maneira primária, ninguém corre de sapato. Então, o que pode ser? Seria um tênis de corrida. Um tênis próprio para correr. Um exemplo clássico para os fãs de séries seria a palavra walk. Walk. Walking. Dead. Dead, morto, os mortos caminhantes. Então, The Walking Dead, da série aclamada aí, seriam os mortos caminhantes. The Walking Dead. Vamos voltar à palavra teach. Teach, ensinar. ING, teaching. Method. Método de ensinar. Método de ensino. E por que não tentar a palavra open? Open. E opening class. Aula de abertura, aula inaugural. Então, não é qualquer aula, é uma característica, uma aula de abertura, uma aula inaugural. Drive, novamente. Driving lessons. Suas aulas, né, suas lições de direção, aula de direção. Mail, correspondência. Então, mailing box, caixa de correspondência. Play, o verbo jogar. Playing cards, cartas de jogo. Learn é o verbo aprender. Então, learning process. Resumindo, então, nós temos dois sufixos. O sufixo ou seja, uma ação, mas é aquela pessoa ou coisa que desempenha tal função. E o sufixo in, mais uma palavra, que daí é a característica de um objeto ou pessoa. Okay, guys? So I hope you like the class. See you next one. Bye bye.